Olá, campeão da redação! Eu sou o João e estou sem a Cândice, mas estou muito bem acompanhado. Vocês já vão ver quem é. Esse é o Papo de Campeão, o podcast do Redação de Campeão. A gente tem um papo com diversos alunos e profissionais que vão te ajudar nessa empreitada de buscar a tão desejada vaga na universidade. Se você acha que anos de vestibular é enlouquecedor para você e para a família, não perca o Papo de Campeão. E eu tenho a honra de receber aqui no nosso Papo de Campeão o Thales Vasconcelos de Aguiar. Ele simplesmente é o sexto colocado geral da prova da Federal, era o quarto, mas agora é sexto, a gente vai explicar essa confusão daqui a pouquinho. Basicamente, ele tirou nota máxima na redação, uma coisa que não é comum na Federal do Paraná, tirar a nota máxima. Então, foi muito interessante mesmo isso, ele vai contar tudo isso. E tem muito mais para contar também, por quê? Porque ele fez o ensino médio em homeschooling, ele estudou sozinho, estudou em casa, sozinho não, mas estudou em casa, vai contar como que foi essa saga e como que ele descobriu a Redação de Campeão e se a gente conseguiu contribuir alguma coisa aí para hoje ele conseguir cursar medicina na Federal do Paraná. Thales, muito obrigado, é uma honra receber você aqui no Redação de Campeão. A honra é minha. Muito obrigado, viu, João? É uma honra mesmo poder estar aqui com vocês, estar aqui dando minha contribuição aqui do meu testemunho para esse curso que tanto me ajudou. Né? Como você falou, eu comecei fazendo homeschooling, né? Tenho 19 anos agora, né? Mas fiz o homeschooling, o meu ensino médio em casa, mas a minha trajetória na redação foi um pouco conturbada, né? Tinha muita dificuldade na redação e tal, como aprender sozinho. Eu agradeço a Deus por ter conhecido aí esse curso Redação de Campeão, que tanto me Opa, ajudou a conseguir 30 na redação, foi nota incrível. máxima. Eu tenho certeza que foi isso aí que possibilitou que eu pudesse comemorar agora essa conquista. Ah, com certeza, todos comemorando junto aqui, imagino que tenha sido realmente uma alegria, uma satisfação muito grande aí, né? Afinal de contas, a nota máxima e o sexto lugar geral, uma coisa realmente um feito impressionante para qualquer um, especialmente para alguém que estudou em casa. Conta um pouco sobre isso, como que é essa questão do homeschooling? É homeschooling mesmo que você fez? Porque o que a gente está tendo hoje, né? Esse EAD aí por conta da pandemia não é homeschooling, né? São pessoas matriculadas na escola que assistem a aula em casa, mas tem uma escola fazendo os conteúdos aí. Como que foi você assistir aula online? Teus pais davam aulas, tinha professores, tinha um material? E como que foi esse processo aí do teu ensino médio? Certo. O homeschooling é uma modalidade de ensino pouco conhecida ainda no Brasil, né? Apesar de ser muito conhecida em outros países, regulamentada na Europa, Estados Unidos. É uma opção muito boa que pode dar avanços assim extraordinários para os alunos. Eu sinto que sou testemunha disso, né? Tenho outros amigos também que tiveram avanços muito bons nos estudos por causa do homeschooling. Ele consiste em, em você estudar em casa, né, com acompanhamento. Lógico, o acompanhamento dos pais é muito importante, né, porque é difícil você conseguir ter disciplina de estudar todos os dias o conteúdo e assim, conseguir notas boas, um bom aprendizado apenas sozinho, né? Então, o acompanhamento dos pais é muito importante nesse processo, mas o que nós fizemos, né, aqui em casa e em outras famílias que conheço, compramos livros didáticos que pensamos ser fortes, assim, livros que pudessem me auxiliar, né? E todas as dúvidas que eu tinha ia nos canais do YouTube para tirar as dúvidas. Minha mãe, ela é psicopedagoga, pôde me ajudar nessa área também, né? Montamos estratégias de estudo juntos, pesquisando sobre a área que eu queria fazer, né, que foi medicina, né, que mais me atraiu, assim, né. Nós, aqui em casa, cremos em Deus, né, cremos que Ele está na frente de todas as coisas, cremos também que foi Ele que me ajudou, que esteve me direcionando para esse curso.
Mas quanto ao homeschooling, muitas pessoas ainda têm muito medo de colocar, porque, primeiro, ainda não é regulamentado no Brasil, né? Segundo, não tem garantia de resultados, fica um pouco Uhum. inseguro quanto a isso. Realmente, o homeschooling pode ser maléfico em alguns casos, onde o aluno não se interessa pelo conteúdo ou não tem condições de estudar sozinho. Isso é muito importante diagnosticar antes de começar a querer fazer homeschooling, por exemplo, né? Porque senão pode acabar virando uma evasão escolar, né? E Isso. isso, Uhum. É isso que é isso é preocupante, né? muito, muito prejudicial, né? Pode ser muito prejudicial. E a questão do material didático, você seguia um específico ou você ia montando o cronograma? Porque, ó, você passou em medicina na federal, então você teve todo o conteúdo, né? Você não estudava Uhum. só o que gostava, o que queria, você teve todo o conteúdo. Como que era o material didático? Sim, nós escolhemos o material didático da Moderna. Ah, um livro mesmo e O tal. livro é da Moderna, é um Aham, livro aplicado em escolas mesmo. aham, Fiz os meus horários, como na escola, entendeu? Ah, tal hora matemática, tal hora português, tal hora uhum, redação, uhum, entendeu? E comecei a seguir assim, só que sozinho. Uma das vantagens é que há muitas distrações hoje dentro da sala de aula, né? uhum, Tem muito tempo perdido. Tem vezes que você vai para a escola para estudar 5 horas e meia, mas de conteúdo mesmo você só consegue aproveitar 2 horas, duas uhum, horas e meia. uhum, Você estudando concentrado, sozinho, você pode ter até o rendimento máximo, né, das suas horas de estudo sem uhum. distração. Isso é muito bom. Mas quanto ao material, pegamos material de escola mesmo. Certo. E daí você fazia provas assim para ir verificando, porque digamos assim, a certificação mesmo você consegue, como não é regulamentado no Brasil, só depois de que você está, entre aspas, atrasado, né? Que daí você é elegível para fazer um ENSEJA, né? Uma prova de certificação do ensino médio, né? E daí, mas Uhum. durante o período você ia fazendo provas para ver se está aprendendo, alguma coisa assim? É perfeito, né? Diariamente, né? Ou pelo menos semanalmente, eu tentava me testar com as questões do conteúdo que eu havia visto até então. Mas era apenas eu que me testava mesmo. Meu pai checava esses exercícios, né, para ver como eu estava indo, se eu realmente estava aprendendo, e tentávamos me inscrever na maior quantidade de vestibulinhos, né, e Hum, vestibulares, onde eu pudesse ver o meu rendimento e compará-lo com o de outras pessoas, uhum. Ótimo, ótimo. entendeu? Então eu fiz o Enem durante todo o ensino médio, outros vestibulares também, apesar de ser treineiro, né? Exatamente, que legal, que bacana, é muito, muito bacana. E daí a dúvida, né? Uma coisa que não tem como fugir é a questão da redação, né? Porque precisa ser verificada de alguma forma, né? No caso das questões objetivas ali, você treina, faz simulado, é claro, o vestibular vê, mas a redação é um processo um pouquinho mais lento, né? Não tem como você olhar o gabarito e ver se acertou, né? Você precisa Uhum. garimpar um pouco mais e tal. E como que foi esse processo daí de produção de texto? Você fez durante o ensino médio? Você buscou só depois? Como que foi isso para você? Sim, desde o início do ensino médio, procuramos um curso de redação online, onde eu pudesse fazer, né? De início, infelizmente, eu não achei o Redação de Campeão, mas eu nem falarei, né, o nome do curso Ok, aqui, não porque precisa, não tem veja, problema. veja assim, veja assim, algumas debilidades nos cursos que eu estive fazendo, sabe? Algumas coisas que não ficavam muito claras e às vezes a correção não era completa do jeito que eu precisava, entendeu? Um corretor falava uma coisa, outro falava outra. Por isso que eu digo que eu fiz questão em entrar em contato aí, em compartilhar minha aprovação, porque de fato vocês fizeram a diferença aí. Quando achei, né, a Redação de Campeão, fui indicado pela minha amiga Sara, que estava gostando muito, eu logo Ela estava perguntei para fazendo ela. também. Sim, sim. E aí, para o UFPR também, né? Aí eu Uhum. estava perguntando para ela, mas como é a correção? Eles são detalhistas na correção?
porque tinha muitas dúvidas em como eram os critérios de correção da UFPR, Uhum, né? Às vezes eu olhava assim o que eles colocavam ali na folha da UFPR para fazer, cite isso, argumente isso, tentava fazer, mesmo assim, a nota não, assim, eu não sentia que estava avançando na redação, entendeu? Faltava algo, faltava uma correção um pouco mais específica, eu saber os critérios que eles queriam, e por isso a redação de campeão me ajudou muito, né? Principalmente a escolher bem meus conectivos, ter abundância de conectivos na redação, ter o meu posicionamento logo na introdução. Errei isso em muitas redações, né? Antes uhum, de entender, assim, fazer bem meu planejamento de texto, fazer ele rápido, né? Conseguir escrever, pensar no o que eu ia escrever bem rápido para não perder tempo, né? Na prova, evitar a linguagem informal, que às uhum. vezes pode Escapa, né? ser um vício, né? Às Uhum, vezes você fala, às vezes só escapa mesmo. uhum, Principalmente também aprofundamento na argumentação. Isso eu senti muito, porque minha argumentação estava muito rasa, muito superficial, sabe? Apesar de no final, assim, do meu ensino médio, eu já ter uma base de escrita, assim, não tão ruim, né? Estava escrevendo bem, mas a minha argumentação não tinha força. Precisava muito treinar isso, principalmente em redações pequenas, né? uhum, Como são as da UFPR. Você conseguir inserir esse uhum. aprofundamento argumentativo em uma redação de 15 linhas, por exemplo, como foi. Exatamente. E era isso até que eu queria perguntar para você, porque você fez outros vestibulares, você falou, inclusive, que passou na Unirio, né, pelo Enem, então quer dizer que você foi bem no Uhum, Enem. Qual que uhum, é a diferença que você sente, você como aluno mesmo, sente na hora de produzir uma redação da Federal do Paraná, né, uma dissertação da Federal, dissertação do Enem? Pergunto isso porque quando a Federal falou que, né, por conta de todas as mudanças, todas as questões, falou, vai ser uma fase só e vai cair a dissertação argumentativa. A galera começou a vir muito para nós assim, pô, então agora vai ser que nem o Enem? Vai ser que nem o Enem? A gente falou, não, vai ser dissertação estilo federal. Daí a gente começou a montar as aulas, você deve ter acompanhado lá. uhum, Daí chegou o momento, a gente tinha prometido 4 aulas, fizemos 4 aulas. Daí começou a vir muita mensagem. Queremos um texto maior, 25 linhas, vocês não vão fazer e tal. Daí colocamos outras e a gente decidiu, vamos lá. Então, se for uma dissertação clássica, é assim. Se for uma dissertação da Federal, é assado. E caiu aquilo que a gente esperava, a dissertação clássica da Federal do Paraná. Como que é para você como uhum. aluno, para você, essa diferença entre os dois modelos de redação, né? Podemos dizer assim, redação Enem e a redação Federal do Paraná. Uhum. A diferença é bem expressiva, na verdade, né? Apesar de ser o mesmo gênero, né? Dissertativo, argumentativo, nem você recebe aquele tema ali e você pode desenvolver esse tema de muitas formas, assim, né? O pessoal começa aí, redação citando filme, citando música, e aí escreve sobre o tema. Escrevi sobre o tema e coloquei um, uma proposta de intervenção válida no final, né? A redação do Enem, apesar de para ficar assim nível acima de 900, né, como é o alvo de muitos estudantes de medicina, preciso ter muito aprofundamento argumentativo também, né, norma padrão em dia, mas a principal diferença é a comunicação com os textos motivadores, né? Na minha redação do Enem, por exemplo, eu nem citei os textos motivadores que tinham na prova, mas isso, eu diria assim, se não é obrigatório, é importantíssimo na UFPR, né, na redação da UFPR. Isso, isso eu devo porque aprendi com vocês mesmo, estava muito desligado de como funcionava a argumentação, né, na UFPR. Exatamente. E Eu acho que essa é uma coisa que a gente insiste muito no curso, né? Acho que uhum, você percebeu isso, e é uma das uhum, principais diferenças, especialmente para quem não é daqui de Curitiba, assim, né? Você falou perfeito. que você Uhum, você é de Rondônia, né? Isso? uhum. É Já Roraima, viajou. Roraima. Roraima, ó, eu tô Isso. confundindo aqui, perdão. Mas você já rodou esse Brasil todo aí, né? É, Uhum.
e parou sim. em Curitiba, e aqui vai ficar na Federal do Paraná. Mas tem uma diferença grande, então, especialmente os professores, há uma ideia de que não é bom você usar a argumentação do texto base, né, para as outras vestibulares, especialmente, né? Ah, não use, senão a banca vai achar que você não está, digamos assim, com ideias próprias e tal. Tem que trazer o repertório Uhum, externo, no caso do Enem, né? Você é obrigado a trazer repertório externo. Inclusive, você pode uhum, ignorar, né, os textos de apoio. No caso da uhum, federal, não. Você precisa fazer menção ao texto base. Na verdade, quem a contextualização, né, do seu tema, lá do que você está falando, é o texto base, né? A problemática surge do texto base. Então, você vai fazer menção a isso e daí, então, colocar o seu ponto de vista, né? O que foi muito claro, aconteceu isso muito claramente no seu texto, né? Então, acho que é mais uhum. ou menos essa diferença, né? Quando você vem com umas informações de fora, vem a ideia, puxa, eu estou usando muito o texto de apoio. E no caso da federal, tem que usar mesmo, né? Isso mesmo. Ó, algo, inclusive, que aprendi, né, no curso de vocês é que, inclusive, a gente pode discordar, né, do texto motivador, a gente pode ir contra e dizer que ele foi inadequado, e dizer por que ele foi inadequado, né, o que aconteceu no meu texto, Eu né, queria dessa... falar justamente disso, porque é muito interessante, porque você fez um texto, inclusive, gente, desculpa interromper você, Thales, mas é que é muito, Uhum, o teu texto é uma quebra de paradigmas para mim, né? Especialmente na questão ele é o exemplo do que eu falo, porque vamos só lembrar para o aluno, para quem não viu a prova, para saber e tal, tinha um texto base lá que era sobre não somos mulheres na ciência, somos cientistas, então era um texto que discutia a desigualdade, né, de oportunidade de mulheres na ciência, né, como há poucas mulheres ganhando Nobel e tal, então tem poucas mulheres na ciência. E o texto, né, da Helen Metz lá, reivindicava essa igualdade, falava da importância de a mulher é, trabalhar fora, e especialmente na questão da ciência. Não era simplesmente mulher no mercado de trabalho, não era isso. Mulher na ciência. E isso está alinhado ao discurso, mais ou menos, que a gente tem aí na sociedade. A gente vê esse discurso, esse debate com uma certa facilidade. E daí o que um aluno costuma pensar? Pô, Federal do Paraná, tudo comunista, então eu vou ter que ir nessa linha, eu vou ter que falar mal do Bolsonaro, eu vou ter que. Então, tem muito desse mito, eu não posso, né? É que nem a galera acha, eu não posso falar mal do governo no Enem, isso tem esse mito também, não posso falar mal do uhum, governo no Enem, eu tenho que ter uma posição de esquerda na redação da Federal do Paraná. E você fez um texto contra a corrente. Então, primeiro, discordando do texto base, discordando da autora, e discordando dessa, que você chamou ali, supervalorização do papel da mulher fora de casa. Então, o papel da mulher em casa também deve ser valorizado, que seria a liberdade plena da mulher, né? Não é você criar um novo rol de proibições, e sim ela fazer o que quiser. Independente de eu, né, você, aluno que está escutando, Thales, texto base, concordar ou não, o que é legal, ótimo nesse texto é o seguinte: ele defende bem o ponto de vista, e isso foi valorizado na correção. Por isso que ele tirou 30. Ele tirou 30 num texto contra a corrente. Fala um pouco disso, como foi para você, como que você construiu, como que você chegou nisso, e como que você teve uhum. coragem de discordar do texto base. Sim, eu, eu sou cristão, sabe? Eu creio em valores bíblicos, né? E muito do que hoje é pregado está contra aquilo que eu creio. Por isso, na redação da federal, assim, né, já que você tem essa liberdade de ir contra a corrente, eu diria até como uma dica para os futuros calouros aí, para que eles criem repertórios que sejam de acordo com o que eles acreditam. Foi isso que eu fiz. Eu criei repertórios de acordo com o que eu cria, em que eu acreditava que eu defendia muito mais fácil o seu texto fluir, a sua argumentação ser aprofundada, ser mais forte, quando você escreve aquilo que você defende, não aquilo que você acha que a pessoa quer ouvir. Realmente, foi
eu fiquei num diálogo interno na hora da prova, né? Porque também fico com essa ansiedade, assim, não sei, será que eu tenho que colocar um posicionamento de esquerda, já que o texto motivador foi tão voltado para esse lado, né? Mas eu pensei bem assim, não, eu vou escrever aquilo que eu acredito, independente da nota que vier aqui, eu pelo menos vou escrever aquilo que eu acredito. Treinei muito a redação, inclusive essa redação que eu fiz, me baseei em uma redação que vocês mostraram na véspera da, da prova, na véspera não, acho que foi alguns dias antes, de um menino que discordou também da tese no, na redação da UFPR, acho que foi em 2018, se eu não me engano. Ou do Aí não, Epistocracia lá, do Jason Brennan? Ou não? isso, perfeito, 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 foi essa mesmo. E aí esse menino que tirou quase a nota máxima, né, naquele Aham. texto, ele discordou do texto, eu olhei aquele texto e, nossa, como foi interessante a forma que ele discordou do texto, sendo, assim, não faltando respeito com quem Uhum. escreveu o texto, né, apenas discordando e mostrando por que aquele texto era inadequado. E eu me baseei muito naquele texto ali para treinar minhas Uhum. redações, Uhum. de certa forma, contrárias ao texto base, e também foi o que aconteceu lá na prova, né? Então, assim, se eu pudesse dar uma dica sobre repertórios, assim, as pessoas escreva, faça uma lista de repertórios que você realmente defenda, seja aquilo que você acredita, independente do lado que for, para que você esteja bem baseado nisso, para poder posicionar tanto a favor, tanto contra o texto motivador. Exatamente, eu acho perfeito, e o que é legal, então o que eu achei bem interessante é que você falou tudo isso, né? Então, colocou a questão de valores cristãos, de algum modo, a tua, né, o texto base, não vamos dizer que afronta, né, o teu valor, mas enfim, você tem uma outra visão. Só que a sua redação não é pautada na Bíblia, né? Você não fala que o que a mulher está propondo é pecado ou alguma coisa nesse sentido. Não, você traz uma discussão filosófica, né, com uma outra visão. E é isso que a banca valorizou. É, assim, não importa a tese, né? Se você concorda ou não, importa como você defende essa tese, o percurso que você faz. E o percurso que Uhum, você faz é bem consistente, né? Bem definido ali. E uhum, outra coisa, né? Não tem desrespeito aos direitos humanos, não tem desrespeito à dignidade humana, à diversidade. Você não impõe um ponto de vista. Você fala que o texto está meio impondo um ponto de vista. Então, peraí, vamos, se é para ser diversidade, teremos várias visões diversas. Então, isso que eu acho uhum. bem interessante. E pode falar, vamos lá. E colocar bem que eu não contrario, né, a importância da mulher na ciência, como foi colocado ali, né? O meu ponto de vista não é que eu sou contra a mulher na ciência, muito Perfeito. pelo contrário, isso é importante. A igualdade de gênero é importante também, né? Que mulheres tenham a mesma oportunidade, eu acho que seria muito injusto se não tivessem. Mas o meu posicionamento foi uma problematização excessiva de que as mulheres, das mulheres que ficam em casa, Uhum, entendeu? Como uhum, se o papel da mulher doméstico não fosse importante, uhum, entendeu? Isso foi o que eu apontei como inadequado uhum, no texto motivador, né? uhum, É bom que você citou, né, que eu acredito na Bíblia, né, mas a Bíblia eu não citei ela ali porque tem diversas crenças, né? uhum, É difícil você basear toda a sua argumentação apenas numa crença, tipo, uma pessoa que crê em princípios da Umbanda, por exemplo, não poderia basear toda a redação dela nos princípios dela da Umbanda, porque eles não é todo mundo que acredita uhum. Não neles, são assim valores como universais, né? Uhum. isso, assim como os da Bíblia também, muito bem colocado, né? Não são valores universais. Não.
Perfeito, acho interessante. A pegada foi bem a ideia de que eu esqueci o nome de uma autora feminista que falava sobre liberdade da mulher e ela criticava quando a mulher é proibida de sair de casa, né? Ela fala que houve um movimento assim de que antigamente a mulher não podia sair de casa, ela era obrigada a ser do lar, né? Hoje já é o contrário, se ela quer ser do lar, ela não pode, né? Digamos, seria algo assim. Mas enfim, nós estamos falando sobre mulher aqui, falta Kant, né? Nós não temos lugar de fala, não temos, né? Não podia estar falando tanto assim, né? Bom, brincadeiras à parte, uma outra coisa bem interessante primeiro, você tem uma letra bonita, a tua letra é pequena, então você consegue colocar ali tipo 16 palavras por linha, então faz com que você consiga escrever bastante. E você rasurou, tem 2 rasuras na redação, né? E mesmo assim atingiu a nota máxima. Você ficou com medo disso? Como que foi assim? Olha, na hora lá, eu fiz essas rasuras porque eu já tinha escrito a redação, né, na folha definitiva e vi que tinha redundância. Uhum. Então eu pensei, a redundância vai tirar a minha nota com certeza. A rasura eu não sei. Então eu parti para a Ótimo, rasura. ótimo. E Entendeu? foi uma aposta corretíssima, né? Corretíssima. Uhum, Porque, digamos ali, você tinha 2 palavras que não eram iguais, mas eram parecidas, né? Então, era uhum, necessárias e necessário na sequência, daí você trocou a necessárias por fundamentais, né? Então, como era a uhum, mesma linha em que isso acontecia, de repente você podia perder algum décimo ali em linguagem, né? uhum. E, na verdade, quando você substituiu por outra palavra, inclusive escrevendo em cima, assim, né? é, a banca considerou que ok. Porque, na verdade, não é uma caça às bruxas, assim, você rasurou, vamos punir e tal. Não é isso. A ideia é que o texto seja o mais digamos assim, limpo possível, né? Por isso que você, inclusive, fez adequadamente, que é só um traço em cima da palavra, né? E escrevendo a palavra ao lado, né? Não colocou entre parênteses, não botou sem efeito, não colocou nada disso. Só um traço para o corretor entender que deve ignorar aquele trechinho ali, beleza? Uhum. Não é algo que eu indicaria para ninguém fazer, não, né? Exatamente. Não é algo que eu indicaria. Eu diria, ó, tente ler bem o seu texto na folha de rascunho e tirar o máximo as redundâncias, os erros, para quando passar para a folha definitiva você não precisar fazer nenhuma rasura, né? Uhum. Mas ali no nervosismo da prova, Acontece, né? eu deixei isso aí passar. Graças a Deus a banca aí não me penalizou por isso. Acho que eles valorizaram, né, o resto do texto, como Uhum. ele estava bem escrito ali. Acho que também teve um pouco de humanidade ali para saber também que eu sou humano e sou Uhum. um vestibulando nervoso na hora da prova. Com Acho certeza, que com certeza. foi bom. Não, ótimo, ótimo. Olha, tá muito legal, muito bom o papo, essa experiência aí, essa questão, realmente é muito bacana. E daí a gente tem alguns quadros aqui, eu queria fazer algumas perguntas para você, né, sobre esses nossos quadros. O primeiro quadro é Isso não, campeão. Isso não. O que para você não? De jeito nenhum. Para mim, não é deixar de acreditar na aprovação. Perfeito. Deixar de acreditar que você é capaz. Tem muitas pessoas que olham assim, calouros aí com grandes rendimentos, quase gabaritando provas, muito bem, e se vê muito distante disso. Vê que mesmo com esforço, mas eu não sou tão especial, não sou um gênio, e Uhum. acaba, assim, com a moral baixa, né, diante da prova, não acreditando durante o caminho. Então, eu acho que é importante que você acredite. As pessoas que estão assistindo, acredite na sua aprovação. Você é aquele que precisa acreditar que é possível. Perfeito, perfeito. Exatamente. E nessa trajetória, assim, você teve também um momento de fraqueza, assim, de, puxa vida, será que é isso mesmo? Porque medicina é sempre uma escolha ousada, né? Até, Uhum. será que eu não
tenta um curso mais fácil, não tenta outra coisa? Como que foi isso? Uhum. Pois é, eu fiquei assim bastante com dúvida, né, quanto a esse curso, assim, mas eu creio em Deus, né? Creio que foi Ele que quis e escolheu esse curso para mim. Eu tenho seguido o caminho que ele preparou para mim. Quanto às dúvidas, assim, medo na hora, nossa, fiquei muito, porque durante o caminho, né, até a aprovação, a gente tira nota baixa, aí faz o Uhum. simulado, aí estuda. No simulado vai pior do que o simulado passado, e depois vai pior de novo, e depois só vai piorando. Parece que o estudo não vale para nada. Uhum. Tiveram vários momentos de choro, de parar, assim, às vezes, de acreditar que é possível. Falava com meu pai, não estou conseguindo atingir a nota de corte dos anos anteriores, eu não consigo atingir. Mas ele Uhum. falava, não, filho, calma, calma que você está construindo, ainda não está pronto. Você vai construindo até o dia da prova. E É, foi o que aconteceu, né? foi o que aconteceu, graças a Deus. Que bom, que maravilha. E nesse período aí é, digamos, de pandemia, de incerteza, de adiamento de prova, vai dando ainda mais angústia, né? Você não sabe quando vai acontecer nada, fica mais Nossa, é difícil, né? verdade. É verdade, porque eu perdi muito a noção de como eu estava indo também, né, em Uhum. comparação com as outras pessoas, né? Uhum. Eu estive num cursinho, né, para aprender as outras matérias. Redação eu fiz com vocês, né, mas as outras matérias estive num cursinho, mas com a pandemia eu perdi o contato praticamente com os alunos, com rankings, assim. Não sabia como eu estava indo, e fica aquela apreensão. Você continua estudando sem saber se está estudando certo, sem Uhum. saber se você está melhor do que as pessoas. E Uhum. aí o resultado vem só no vestibular. Mas E que resultado que é veio, hein? preciso acreditar. Que É. resultado. E ó, você já deu uma dica ali de redação, né? Falando, né, de buscar o repertório que acredita. Mas e aí, alguma outra dica, alguma outra coisa? E para minha outro quadro, né? Deixa eu fazer a chamada para poder ter a vinheta. E para minha Uhum. redação, campeão? Eu diria para, primeiro, anotar e revisar vários repertórios. Eu fazia isso. Muito importante porque sem uma lista de repertórios, a chance de você esquecê-los é muito alta. Entendeu? É muito alta a chance de você não lembrar nada e não ter algo, assim, realmente um embasamento para conseguir colocar sua argumentação. Outra coisa que eu acho muito importante é vejam textos de outras pessoas. Isso foi muito importante para mim, principalmente na redação da UFR, onde eu não sabia muito bem como escrever direito. A do Enem é muito conhecida, existem muitos textos na internet disponíveis, mas os da UFR são muito escassos. Então, isso eu gostei muito, né? Que você mostrou em diversos episódios lá, textos de outras pessoas onde eu pude basear assim a minha argumentação, minha estrutura de textos. Isso é muito importante. As pessoas não podem esquecer de treinar muito, treinar muito, Verdade. não deixar semanas sem escrever redação. Escreva toda semana, nem que seja uma só, né? Nem que demore muito nas primeiras redações, você tenha muita dificuldade, continue. No final você vai tá escrevendo mais fluentemente o texto, né? Mas é preciso ter constância, né? De o ano todo estar construindo é, esse modelo de texto, essa aprovação mesmo, né? Outra coisa que E eu diria é para as pessoas descansarem. Meu pai sempre fala que descanso também é treino. Tem exatamente. muitos alunos, principalmente que querem medicina, que entram no quarto, não querem mais sair, não querem mais ver os amigos, não querem mais ter tempo livre, querem só estudar, e aí a pessoa acaba ficando louca. Uhum. É uma loucura, a gente fica mal psicologicamente, né? Eu não diria assim, depressão, eu não diria isso, mas você fica mal psicologicamente, você E fica daí não rende o cansado, estudo, né? No mínimo não rende o isso, estudo.
E isso fica exausto, fica várias horas olhando para o livro e a informação não entra, porque seu cérebro fica exausto. E isso Então, cria mais ansiedade ainda, daí vai ficando mais difícil, né? Com certeza. uhum. Então, descanso também é treino, Uhum. né? Outra coisa que eu diria é para as pessoas focarem em apenas um objetivo. Eu tinha o objetivo de passar aqui na UFPR, então eu coloquei isso como a minha meta, né? Porque tem várias pessoas que saem chutando para todos os lados, né? Atirando e para ver se tem sorte de acertar no alvo, né? Fazem vários vestibulares com modelos de redação diferentes, com literaturas diferentes, e aí a pessoa tem rendimentos médios em todos eles, né? Coisa Uhum. que para o curso de medicina não dá. Então, eu diria, daria uma dica assim para as pessoas: escolha aonde você quer passar. Invista todo o seu tempo para ser aprovado naquele lugar. Se você investir todo o seu tempo, todo o seu esforço, a probabilidade de você conseguir uma aprovação ali onde você realmente quer é muito maior. E eu também diria que é, não são gênios que passam no vestibular, não são gênios, mas aqueles que estão mais preparados e mais capazes para lidar sob pressão na hora da prova. Não, eu nunca fui um gênio, né? Nunca fui. Eu só me esforcei bastante para dominar ali e conseguir ter um bom rendimento com a caneta preta na mão, né? Para conseguir acertar Perfeito. questões com a caneta preta. Não é ali, eles não estão medindo quem é melhor ou simplesmente quem é mais inteligente, não. Mas quem consegue marcar mais questões corretas com uma caneta preta e o cérebro, né? Exatamente. Exatamente. Eu sempre falo com os alunos que o vestibular não mede quem sabe mais, né? Uhum, Ele mede quem consegue anotar a questão certa, a alternativa correta, uhum, né? Pensando num exemplo esdrúxulo, né? Se você faz uma questão de matemática, faz o cálculo e chega na letra B e sem querer no gabarito marca a letra C e o certo é C, você ganhou a questão, mesmo tendo errado. Então não é quem acerta, quem sabe ou não sabe, é quem acerta, né? Aí tem todas essas uhum, estratégias que você está falando. Perfeito, acho ótimo. E uhum. essa questão de focar é bem importante, né? Porque as provas são muito diferentes, né? Realmente, é, pensando aqui na nossa região, né? As estaduais e tal, tudo bem, você não precisa deixar de tentar, né? Claro que você vai fazer a UEPG, a UEM, a UES, vai tentando fazer todos, mas precisa ter algum foco, né? Porque o nível de cobrança, o nível de profundidade é diferente entre as questões, né? E para Uhum, você tirar um 30 numa redação da Federal, você precisa treinar muito texto federal do Paraná, né? Exatamente daquele jeitinho ali, né? Com certeza, perfeito. com certeza. Bom, o nosso próximo quadro é quem você quer para ministro da Educação? Não quero puxar sardinha daqui de casa, mas eu quero meu pai, hein? Esse aí é Sensacional. um, esse aí é capacitado para essa vaga aí. Ele é um cara excelente, já foi professor de matemática, como eu falei, fiz homeschooling, né? Então parte do que eu sei eu devo a ele também, que me ensinou. Que ótimo. E é um cara bom, é um Que cara legal. bom. Tenho certeza que ele estaria fazendo um serviço muito bom. Eu sei que é meio injusto comparar com. Se eu falar assim, estaria fazendo um serviço melhor do que hoje, é injusto com seu pai, né? Mas, enfim, eu tenho certeza que seria um serviço muito bom, né? Muito bom. Uhum. E vamos para o Ah, último quadro, Dica de Campeão. Qual é a sua dica de campeão, Thales? Ah, é, tem muitos livros muito bons que podem ser utilizados no vestibular como argumentação forte e que você pode descansar lendo eles, né? Uhum. Que não são necessariamente só para o seu estudo, né? Tem um livro muito bom que eu gosto muito, do George Orwell, que é A Revolução dos Bichos, muito pequenininho, dá para você ler em um, dois. Um Ótimo. livro super envolvente, muito bacana. Eu gosto muito também nas horas de descansar a cabeça,
de ler um pouquinho de Sherlock Holmes, apesar de ser melhor para usar no Enem do que na UFPR, né? Uhum. Assim, como introdução, você pode usar Sherlock Holmes, mas é muito legal, muito envolvente o livro, você descansa a cabeça, tira ela um pouco da tensão do vestibular, né? Se Uhum. coloca dentro da história, são histórias que envolvem, eu gosto muito. Não deixe também de assistir filmes, séries, de para os que creem, acreditam, de ler a Bíblia, de estar com os amigos, de estar junto com as pessoas, o contato com as pessoas também nos faz muito bem, nos regenera, né? Nos tira um pouco da tensão do vestibular, nos faz ver o mundo como ele está. Isso seriam dicas aí que eu daria para os futuros calouros. Perfeito. Puxa vida. Sensacional. Dá para ficar falando, né, mais a tarde inteira aqui com você, porque além de fazer redação muito bem, ser um excelente aluno, é um cara 10. Papo bom, conversa boa. Parece que a gente se conhece há tanto tempo aqui, um papo tão bacana, tão legal. Agradeço imensamente, né, a tua generosidade de estar aqui, de dividir aí a sua experiência, que eu sei que vai ser muito boa para quem está ouvindo, né, por ter compartilhado seu texto, porque é muito legal isso, porque para você não reverte nada, né, o fato de você mandar o texto para nós, mas você sabe, né, como aluno, o quanto é importante, né, para os outros poder olhar, ó, a gente constrói a redação assim, assado, né? Então Uhum. é muito legal tudo isso. Agradeço, desejo todo o sucesso do mundo para você aí. Tenho certeza de que só tem a dar certo aí daqui para frente, cada vez mais, né? E você já sabe a especialidade? Para que área você iria da medicina ou vai ver Não, aí? ainda não sei não, Não sabe? ainda não sei não. Então, Não, ver isso mais para frente. não, com certeza, com certeza. Mas então, desejo todo sucesso, de bom. Um beijo, um abraço nos seus pais aí, que tenho certeza que são excelentes pessoas, criaram um menino, né, 10, show de bola mesmo. E ainda mais, né, fazendo homeschooling, é só tendo uma família muito bacana, muito bem estruturada para dar certo, como deu certo com você. Tá certo? Obrigado mesmo, Thales, aí pela oportunidade. Eu que agradeço muito a oportunidade de estar falando aqui, colaborar um pouco mais com esses futuros calouros. Que Deus abençoe vocês. Agradeço a Redação de Campeão por fazer parte também da minha história. Me ajudou muito e foi por causa de vocês que consegui esse resultado aí. Agradeço mesmo. Perfeito. Obrigado, Thales. Valeu. Até breve, até uma próxima aí, que a gente possa se cruzar mais vezes e todo o sucesso do mundo para você.